Um dilúvio para lavar toda a criação, apagar todos os pecados. 7 cores de um arco brilham entre as nuvens que se separam, um sinal de uma promessa de cumprimento das coisas por vir. Neste vídeo, discutirei a razão do dilúvio bíblico com o objetivo de incentivar as pessoas a lerem as obras da Bíblia, para que possam seguir mais de perto a palavra de Deus. Os eventos do dilúvio são vistos nos capítulos 6 a 9 do livro de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro do Antigo Testamento, com seu nome significando no início. Antes, dentro do livro, vemos como o Senhor criou a terra, separando as águas. O capítulo 1 diz: No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Deus disse: haja um firmamento entre as águas separando uma das outras. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima. E assim aconteceu. Deus chamou o firmamento céu. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Deus disse: ajuntem-se num só lugar para que as águas que estão debaixo do céu e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra e ao ajuntamento das águas mares. Deus viu que isso era bom. Seriam essas mesmas águas que trariam a vida das profundezas, onde os ímpios afundariam e voltariam a esse abismo frio e escuro. Para entender o verdadeiro estado do mundo e por que precisava ser limpa, passamos agora para Gênesis 6, versículo de 1 a 4. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que há muito tempo, os homens de fama. Os filhos de Deus são anjos caídos que foram expulsos do céu junto com Satanás, e procuraram defilar a criação de Deus. O orgulho já tinha se filtrado em seus corações, e agora a luxúria. Eles viram que as mulheres da terra eram belas e tomaram esposas que escolheram. Anjos são masculinos. As mulheres só surgiram na criação uma vez que a terra foi formada e Adão foi moldado na terra. A importância da palavra usada no versículo 2 revela como esses anjos foram contra a lei de Deus, fazendo suas próprias decisões. Existem muitos exemplos de anjos que vieram à terra com semelhança humana e integrariam com o nosso mundo físico. Retornando ao Gênesis 6, o versículo 4, é onde vemos a palavra Néfili, cujo significado é usado para descrever os caídos e os gigantes. Gigantes, traço remanescente de sangue, Néfilis, são vistos nos tempos de Moisés. Os filhos de Anak foram descritos como sendo maiores que os já enormes habitantes da terra que Israel iria herdar. Os israelitas mais tarde enfrentariam adversários gigantes, que eram reis e poderosos guerreiros, sendo adorados e temidos grandemente. No entanto, o Senhor lutou por Israel, garantindo a vitória, pois nenhuma torre é alta demais para o alcance de Deus. A razão para o foco no que veio depois do dilúvio é que esses gigantes eram reverenciados como semideuses. Tinham países inteiros, cidades megalíticas e as pessoas que os adoravam por sua força. O mesmo também estava acontecendo no período antes do dilúvio, na época de Noé. É sem dúvida daí que muitos mitos e lendas, como os titãs, Hércules, Zeus e Cronos, surgiram. Cronos era conhecido como o pai do tempo na mitologia. Ele subiu ao trono após derrotar seu pai, Urano. Logo, foi avisado por uma profecia de que seria deposto por seu próprio filho. Para evitar esse destino, ele começou a devorar seus próprios filhos. No entanto, Zeus foi poupado pela esposa de Cronos, Reia, e foi criado em segredo. Esse ato de comer carne por parte de seres titânicos ocorre durante os tempos dos anjos caídos de sua descendência, os Néfilis. Cronos era o líder mais jovem da primeira geração de titãs. Os titãs são, é claro, consideravelmente maiores do que já os imponentes gigantes.
O primeiro dos Néfilim nos tempos de Gênesis foi descrito tendo mais de 3 metros de altura. Essas informações vêm do livro de Enoque. O livro de Enoque é um texto religioso apocalíptico hebraico antigo, atribuído à tradição ao patriarca Enoque, que era o bisavô de Noé. O livro de Enoque contém material único sobre as origens dos demônios e Néfilis, porque alguns anjos caíram do céu e uma explicação do porquê o dilúvio de Gênesis era moralmente necessário. O livro de Enoque faz parte da Bíblia etíope com 1600 anos e foi encontrado entre os manuscritos do Mar Morto. Também foi considerado canon por rabinos e pais da igreja, até ser proclamado herético e finalmente perdido. Dentro do livro de Enoque, menciona-se a prática de comer carne humana e consumir sangue. Eles consumiu todas as aquisições dos homens, e quando os homens não puderam mais sustentá-lo, os gigantes se voltaram contra eles e devoraram a humanidade. Eles começaram a pecar contra aves, bestas, répteis e peixes e devoraram a carne um dos outros e bebiam o sangue. Na Bíblia, você aprende que o sangue é vida e o que o pecado é a morte. Consumir o sangue da vida é em si um pecado. O ponto de não consumir sangue é um mandamento feito por Deus a Noé depois do dilúvio. Isso também é considerado aos israelitas em Levítico, quando a lei do Senhor está sendo proclamada. A importância de não consumir sangue impuro é enfatizada por ser o primeiro mandamento de muitos aos israelitas, implicando sua grande importância. A expressão impureza maligna significa que algo é ruim ou maligno, então algo com imperfeições, significando geneticamente impuro. É uma abominação ao Senhor. Quando Deus olhou para a terra, ele não reconheceu o que viu. O capítulo 6 de Gênesis diz: O Senhor viu que a maldade do ser humano era grande na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do coração humano era sempre má. O Senhor lamentou ter feito os seres humanos na terra e o seu coração ficou profundamente entristecido. Então o Senhor disse: Vou apagar da face da terra o homem que criei, os seres humanos e também os animais, os grandes animais, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo de tê-los feito. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Esta é a história de Noé e de sua família. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo de sua época, e ele andava com Deus. A importância de como Noé era perfeito que se tornou perfeito é revelada quando se analisa o texto hebraico. No versículo 9, lemos que Noé era justo e íntegro. A palavra traduzida como íntegro é a palavra hebraica tamim, que significa sem manchas, saudável, sem defeito e íntegro. Isso descreve a ausência da imperfeição física. O uso da palavra sugere que Noé não tinha a mesma diferença genética que a maioria da população da Terra tinha. Noé não tinha mudanças genéticas corrompidas, trazidas pela invasão ou incursão dos anjos caídos na espécie humana. Após o dilúvio, a importância de garantir que se faça sacrifícios sem manchas ao Senhor pode ser lida no livro de Deuteronômio capítulo 17. Não oferecerás ao Senhor teu Deus nenhum boi ou carneiro que tenha defeito ou alguma deficiência, pois isso é detestável para o Senhor teu Deus. Este é o primeiro mandamento de muitos dados aos israelitas, implicando sua grande importância. A palavra deficiência significa que é ruim ou mal, portanto, algo que tem manchas, ou seja, geneticamente impuro. É uma abominação ao Senhor. Isso explica a razão para o dilúvio bíblico. Não foi simplesmente pelos pecados cotidianos que muitos cometem hoje. O originador do pecado e aqueles que o seguiram procuravam desprezar a criação de Deus, criar algo novo, algo impuro. Se o templo está impuro, então o Espírito Santo não habitará nele. É por isso que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo era o ser humano perfeito. Não apenas seus pensamentos, intenções e ações eram puros, mas ele veio de uma linhagem pura, uma linhagem através do povo escolhido do Senhor, uma linhagem que não possuía defeito, mancha ou vestígio do que os anjos caídos haviam tentado realizar para impedir que a cabeça da serpente fosse esmagada. Para concluir, o mundo estava obscuro, quase inteiramente consumido, mas na escuridão o farol brilha cada vez mais intensamente. Na arca,
O navio navegou guiado pela luz do Senhor. Abaixo afundaram os resíduos da depravação, sua maldade, atuando como âncora para seu julgamento. Aqueles envolvidos foram julgados e presos, suas correntes algemadas abaixo do inferno. O Senhor nos deu seu Filho, que é a nossa âncora acima das águas. Ele é a cabeça que nos mantém à superfície. Desde que ele esteja dentro de você, você não se afogará em seu pecado. Como mencionado no início desse vídeo, o objetivo é despertar o seu interesse pelas obras da Bíblia. Se o seu interesse foi despertado, lê o texto original você mesmo. Se você tiver comentários adicionais sobre o dilúvio bíblico e os eventos discutidos nesse vídeo, deixe um comentário. Aguardo ansioso para lê-los. Além disso, se você quiser se aprofundar nas leituras bíblicas e no ensinamento da Palavra do Senhor, te convido a ler o livro Conheça Sua Bíblia de capa a capa, um livro especial feito para você aprender mais sobre a Palavra de Deus. Nesse sentido, obrigado a todos vocês que nos assistem. Sou abençoado por ter o seu apoio. Se você gostou, lembre-se de curtir e se inscrever, pois isso ajuda mensalmente o canal. Deus abençoe e até breve.